Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles eram dias semelhantes a estes. No tempo e no espaço, houve a diferença da cultura, da ciência, da tecnologia. Mas do ponto de vista ético-moral, a diferença é quase insignificante. Israel esperava o Messias, vingativo, perverso, que lhe restituísse a liberdade, esmagando os povos que a dominaram e dando-lhe o cetro da soberania mundial. Fazia, no entanto, 400 anos que a boca profética silenciara a sua mensagem nos penetrais do infinito. E Israel estertorava, não há muito, o primeiro triunvirato, elaborado pelo Senado romano para governar o império no qual o sol nunca desaparecia. Esse primeiro triunvirato, constituído de Júlio César, Pompeu e Crasso, dominava o mundo com as suas legiões. E Pompeu, depois de lutas sangrentas, submeteu Israel à governança da Síria. Mas o comportamento de Júlio César, após conquistar o Egito e fascinar-se com a sua rainha ptolomaica, Cleópatra, deveria gerar situações embaraçosas para o divino e para todo o império. Desafiando a prudência, a constituição do lar, a esposa Calpurnia, Júlio César leva Cleópatra a Roma. E exatamente naquele momento de desafios, das vitórias sobre o rio Rubicon, ele escuta uma voz que parece anunciar-lhe a desgraça programada. Lembra-te dos idos de março. E naquele dia especial, Calpurnia, sua mulher, advertira-o: não vás hoje ao Senado. Experimentei um sonho tormentoso e te suplico para que não vás ao Senado. Mas Júlio César, que se considerava divino, desatendeu a sugestão da esposa e avançou triunfante. Nas escadarias, recebeu o abraço de Brutus, que passava por seu filho, e que lhe deu a primeira punhalada, sendo ali miseravelmente assassinado pelos senadores revoltados. E o primeiro triunvirato começa a entrar em decadência. Logo depois, o Senado restaura o seu poder. Era necessário governar o mundo com as mãos férreas e a vitória das legiões. E é constituído o segundo triunvirato. É apresentado Caio Júlio César Otávio, o Otaviano, que é logo assessorado por outro extraordinário combatente, Marco Antônio. E por fim, Lépido. Cada qual parte numa região do império. E Marco Antônio tem a tarefa de reconquistar o Egito. E chegando à terra dos faraós, é seduzido também por Cleópatra. Vincula-se-lhe, torna-se pai. E quando Caio Júlio César Otaviano percebe que é necessário estabelecer o império de retidão, levar para a casa imperial a dignidade, porque um povo somente é feliz quando seus governantes primam pela excelência das qualidades morais. Ele avança para poder vencer Antônio. E tendo Antônio perdido a batalha, refugia-se no regaço da sua amante e suicida-se. Gesto que é acompanhado por Cleópatra. E logo depois Lépido é mandado para uma região distante e entra triunfalmente em Roma,
aquele que dará o seu nome ao século em que nasceu. O século de Augusto. Caio, Júlio, César, Otaviano, Otávio, simplesmente, é um dos fenômenos históricos mais curiosos, porque Roma se encontrava no apogeu. Por outro lado, começava também o declínio moral. Havia se estabelecido da alta burguesia, entre as matronas e os governantes, as primeiras manifestações da delinquência moral, do suborno, da degradação dos valores. E Otaviano, que era um homem frágil, os historiadores descrevem-no como indivíduo de organização física um tanto débil. Ele tinha o corpo sempre coberto de ataduras, por causa de uma dermatose que havia adquirido nas guerras da Bitínia. Por outro lado, evitava ventos canalizados, porque era muito sujeito a resfriados. Mas o caráter era diamantino. Ele compreendeu que era necessário dignificar a casa palaciana no Monte Aventino, a fim de que o mundo tivesse um padrão, um modelo para seguir. E foi graças a essa rigidez que a história universal passa a narrar o período de Otávio como uma verdadeira exceção. Naqueles 600 e poucos anos da construção de Roma, que sai dos pântanos para poder tornar-se a maior potência da terra, somente 2 vezes o grande império estava em paz. E a segunda vez foi durante o reinado deste homem singular. O templo da deusa Vitória estava sempre aberto, porque Roma estava sempre em guerra. No entanto, na oportunidade a que nos referimos, as suas portas estavam cerradas, porque Roma estava em paz. Que havia sucedido do ponto de vista histórico é que naquele período não se reencarnaram espíritos belicosos, como Xerxes, como aqueles que conquistaram o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o Adriático. Não se reencarnaram na terra um Alexandre Magno da Macedônia, nem tampouco um Cipião africano. Reencarnaram-se espíritos luminosos, poetas, filósofos, estatuários. Virgílio, Tito Livio, Mecenas, Salústio, como os grandes inspirados dos deuses. E Otaviano havia estabelecido a ordem da dignidade imperial. Ele soube, por exemplo, que a sua filha se entregava ao deboche e com a mão de ferro exilou-a para a ilha da Pandatária na Grécia, para que o seu mau exemplo não servisse de motivo para que os cidadãos da Lex Romana pudessem comportar-se de maneira equívoca. Logo depois, ele descobriu que a própria esposa, a imperatriz, realizava experiências com venenos, matando escravos. Era uma forma de poder manter-se no poder, porque desta maneira eliminaria os inimigos políticos. E Otávio estabeleceu com ela um pacto de retidão, deixou-a no tálamo conjugal, separando-se, mas exigindo-lhe toda a fidelidade. Ainda mais tarde, quando envelhecido, este homem extraordinário descobriu que a sua neta mantinha uma conduta reprochável e igualmente exilou-a para a mesma ilha da Pandatária, para onde anteriormente mandara a sua própria filha. Era um período singular, e muitas vezes este homem frágil de caráter reto, em pleno fórum de Roma, na tribuna folheada a ouro, chorava, porque Virgílio, o poeta, declamava diante do sol e do céu de azul turquesa de Roma: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo não possas ver nada que se equipare a Roma. E o imperador debruçava-se sobre a tribuna e as lágrimas corriam-lhe da comporta dos olhos. Este período de paz
tem uma significação profunda, porque foi nesse período que a humanidade teceu a túnica nupcial para o seu noivado com Jesus Cristo. E ele veio, não veio no carro da guerra como um triunfador, nem montado no jinete que se adentrasse pela porta formosa em Jerusalém. Ele veio numa noite de abril, uma noite ainda relativamente fria, numa gruta modesta, próximo de Jerusalém, 7, 8 quilômetros, mas da tradição da casa de Davi, Betlém de Judá. O calendário assevera que ele teria nascido no mês de dezembro, entre 23 e 24, 25. Mas em realidade, ele nasceu em abril, porque ele nasceu durante o período em que governava Israel Herodes o Grande, a personagem mais perversa da história daquele século. Herodes o Grande odiava os judeus, não era judeu, e era também pelos judeus odiado. Casara-se com uma jovem princesa para poder tornar-se simpático aos povos que então reinavam à volta de Israel. E essa mulher notável, Mariane, com a qual ele teve vários filhos, foi acusada por ele mais tarde de conspiração e de infidelidade, e ele mandou matá-la. Também mandou matar a vários filhos, porque ele tinha o transtorno esquizofrênico da mania de perseguição, e estava sempre acreditando que ele desejava arrebatar a coroa. Através de uma política arbitrária, ele conseguira de Roma a governança de Israel, reformara o templo, embelezara-o, colocara na entrada, numa placa imensa de mármore negro, uma parreira de ouro maciça, mas ao mesmo tempo colocara do lado de fora as insígnias do imperador, que desafiava a tradição, a Torá, a Mishnah e os livros sagrados do povo, que se considerava eleito por Deus. Esse homem terrível, Herodes o Grande, deixará pegadas de sangue da história da humanidade, e ele próprio se entregará à orgia, à matança indiscriminada, e terá uma das mortes terríveis, em decomposição cadavérica ainda em vida. Foi no seu período que teria nascido Jesus, mas como historicamente ele morreu 5 anos antes do ano zero, é óbvio que Jesus não nasceu no ano zero, e também não nasceu no mês de dezembro. Teria nascido em abril, entre 6 e 8. E por que nós comemoramos em dezembro? Porque os cristãos primitivos, ao conquistarem Roma, perceberam que no solstício de inverno, entre 20 e 25 de dezembro, o dia mais curto do inverno europeu, 25 de dezembro, celebravam-se as Saturnais, as festas dedicadas ao deus Saturno. Nessas Saturnais, os escravos eram liberados e se tinha direito a fazer o que lhes aprovesse. Era o período da decadência que se estabelecia, e aqueles cristãos compreenderam que era necessário lutar contra a depravação. Que fizeram? Trouxeram a data do nascimento de Jesus de abril para 24, 25 de dezembro, a fim de apagar na história essa mancha perversa. Mas as criaturas humanas somos realmente especiais, porque depois de vários anos transcorridos em Veneza, surgem os bailes de máscara. O prazer de Veneza transfere-se para a Côte d'Azur, na França, e surgem as grandes bacantes, com a vinda para o novo mundo dos escravos africanos. O Entrudo, que era uma festa imunda patrocinada por Portugal, começou a receber a contribuição dos instrumentos surdos, e estabeleceu-se que havia um período para o prazer depois da Semana Santa. Surgiu então
o carnaval. O carnaval é resultado de uma frase: carne nada vale. Carnaval. E nós hoje temos as mesmas festas que eram dedicadas a Saturno, a Baco, nesse período que se alastra hoje pela América Latina, particularmente no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, e sucessivamente pelo mundo, para logo depois, corrigindo, começar a Semana Santa. Vem a quarta-feira de cinzas, que era uma tradição de arrependimento. Então, para sermos fiéis à história, esse homem incomparável, conforme o chamou Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, quando o notável imortal da Academia Francesa deu a aula inaugural, ele que era absolutamente incrédulo, levantou-se na tribuna para o que havia de melhor na cultura europeia e disse essa frase memorável: Jesus é um homem incomparável. Nessa frase, ele atacava de frente o dogma da Santíssima Trindade. Dizia que Jesus era um homem, é claro, incomparável, que conquistou o mundo. E ao escrever a sua vida de Jesus em 3 tomos, e mais tarde num 4º tomo dedicado aos Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus foi tão grande que dividiu a história da humanidade. Todos os seres, aqueles mais grandiosos da filosofia como Sócrates, na guerra como Júlio César, na arte como Fídias, nasceram dentro da história. Mas Jesus foi tão extraordinário que a história não pôde comportá-lo. E passou a contar os seus fastos antes do seu berço e depois dele. Esse homem extraordinário que nasce em Israel, para que a tradição da profecia em torno de um Messias pudesse ganhar a sua legitimidade. Mas Israel esperava um triunfador, e ele vem muito acima dos triunfos terrestres. Embosca-se na indumentária carnal, em um período de relativa frialdade, entre as rochas de calcário da região, para depois, a partir dos 30 anos de idade, iniciar o mais grandioso périplo que jamais alguém conseguiu produzir na história da humanidade. Porque ele é a primeira personagem histórica a falar a respeito do amor, a decantar isto que na atualidade deixa de ser uma proposta teológica para se transformar numa proposta psicoterapêutica. Eckhart Tolle, o grande psicoterapeuta americano, propõe para os portadores de depressão crônica a meditação a respeito das parábolas de Jesus. O notável psiquiatra também americano Milton Erickson estabelece na sua doutrina que a memorável arte de contar histórias de Buda, de Krishna, de Jesus em particular, oferece uma terapia das mais extraordinárias para a autossuperação, para a vitória sobre si mesmo. E o notável Viktor Frankl, o pai da doutrina logoterapêutica, propõe também que Jesus é aquele modelo que deve servir para a humanidade como do homem integral, no que é acompanhado por Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, que diz que Jesus atingiu o nível mais elevado, o da individuação, o nível de luminoso, palavra derivada do latim numen, que é luz. E ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não tropeça na escuridão. Então esse homem extraordinário adotou o comportamento do amor como sendo o mais eficaz para o encontro da criatura consigo mesmo. E deixou exarado nas páginas da sua mensagem apenas 2 solicitações, que 2000 anos depois ainda não atendemos: que vos ameis uns aos outros, que não façais a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. Toda a síntese do Evangelho está contida nessas 2 petições
que ele aguarda sejam cumpridas. Na história de Israel, 100 anos antes de Jesus, tornou-se célebre um grande rabino de nome Shammai. E certo dia Shammai recebeu a visita de um jovem que se lhe propôs: mestre, ensina-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar de pé, num só pé. Então Shammai respondeu-lhe: é impossível, porque a palavra Bíblia quer dizer livro, mais livro, mais livro. São muitos livros. Seria impossível, no espaço de tempo em que te possas manter de pé, num só pé, sintetizar-te toda a Bíblia. E o jovem respondeu então: a Bíblia não me interessa. E foi a outro rabino famoso, de nome Hillel. Hillel era também sábio. E o jovem pediu-lhe: se tu me ensinares a Bíblia durante o tempo em que eu possa permanecer de pé, no só pé, eu te seguirei. Hillel pediu que ele se mantivesse na postura. Ele ergueu a perna e o mestre lhe disse: ama. E calou-se. Então o jovem, tomado de surpresa, voltou a inquirir: apenas isto? Ele disse: é, apenas isto. Mas tudo o que tem naqueles livros é apenas isto? Sim, apenas isto. E o mais que tem lá? Bom, o mais é a explicação disto. Para quem já ama, não é necessária nenhuma explicação. Mas para quem não ama, explicações múltiplas são necessárias. Jesus então veio estabelecer o primado do amor. Se nós recordarmos de Krishna, ele nos vai falar no Vedanta a respeito dos renascimentos. Se avançarmos até Buda, 800 anos antes de Cristo, ele nos vai falar da compaixão, do caminho do meio. Se nós formos a Moisés, ele nos falará do amor a Deus e do amor ao pai e à mãe. Jesus fala do amor indiscriminado, desse amor até aos inimigos, o que constituiria uma verdadeira aberração. Se nos recordarmos do momento sublime do Sermão da Montanha, era uma montanha qualquer, à beira-mar, em Cafarnaum, uma cidade modesta de pescadores. Esse homem levanta-se naquele inolvidável entardecer e modifica toda a cultura ética da humanidade. Estabelece que bem-aventurado é o pobre em espírito, bem-aventurado é o manso, é o pacífico, é o que tem sede de justiça, que tem fome da verdade. Bem-aventurado é aquele que é humilhado, que é perseguido por causa do seu nome, naturalmente terá acesso ao reino de Deus. O Sermão da Montanha é considerado o mais notável poema épico que os ouvidos do mundo jamais escutaram. Nunca mais se repetiria aquela tarde memorável de brisa agradável no mês de Nisan, março, abril, quando ele se levanta para revogar a tradição. Eis que vos disseram: amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, é muita audácia, ir contra a tradição. Amareis aqueles que vos amam, mas amareis principalmente aqueles que vos perseguem, e lhes fareis todo o bem que desejaríeis vos fosse feito. É de uma audácia transcendental, de uma agressividade soberana, esta parte do Sermão das Bem-aventuranças, quando ele silencia por um momento e nos chama para a autorreflexão. E se meditarmos na atualidade, com a sua proposta, vamos ver que realmente é psicoterapêutica. Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele propõe aqui 3 situações: o alto amor, o alo amor e o amor a Deus. Não se pode amar a outrem se a pessoa a si mesma não se ama. Normalmente nós falamos do amor, mas é uma conotação equivocada. É o amor da libido, do prazer. É o amor do sexo, da necessidade. Podemos realizar o sexo com ou sem o amor. Os animais praticam-no biologicamente por um impulso procriativo, sem a necessidade da emoção.
A criatura humana tem a emoção e tem a paixão, a atração. As glândulas responsáveis pelo sentido procriativo recebem um grande estímulo e vem a paixão, o desejo. Então Jesus fala a respeito do alto amor que está acima do desejo. O desejo é de natureza material, é o ter, é o estar, é o poder, transitórios, todos eles. Porque tudo quanto conquistamos perde o sentido, perde o significado. O importante é o ser amante de si mesmo, amar-se. Muita gente confunde, supondo que se trata de uma proposta egoísta. O egoísta é aquele que quer as coisas para si. O alto amor é aquele que se transforma para melhor, a seu benefício e a benefício da sociedade. Porque eu me amo, então eu me cuido, eu me preservo, eu desenvolvo os meus valores intelecto-morais, eu atendo às minhas necessidades biológicas, mas atendo também aos meus sentimentos, que são de relevante importância para a minha plenitude. Eu não sou o que pareço, eu sou aquela realidade transpessoal que é o espírito imortal. No alto amor, eu tenho a meta. É muito curioso notar que vivemos numa sociedade de mulheres e homens vazios psicologicamente. Este vazio existencial leva-nos à depressão, ao suicídio, ao transtorno melancólico, ao distúrbio do pânico e a outros processos degenerativos por somatização. Mas quando eu tenho a meta, como propunha Jung, ou o notável Dr. James Hollis, é necessário ter uma meta para poder viver. Quem não tem meta, não vive, vegeta. Essa meta deve ter um caráter transpessoal. Porque se eu desejo uma carreira, um título acadêmico, depois que eu consigo o título, que eu consigo cursar a academia, eu perco a minha meta. Se eu desejo amealhar uma fortuna, e logo em determinado patamar, eu vou sofrer o tormento da sede da água do mar, ter cada vez mais. Por que sede da água do mar? Porque a água é salgada, quanto mais se absorve, mais sede se tem. Assim é a posse, quanto mais nós temos, mais desejamos ter. Mas se por acaso eu realizo uma meta de natureza transpessoal, a beleza, a arte, a cultura, a imortalidade, essa meta existencial não desaparece da minha jornada, porque eu somente a alcançarei através de etapas que serão vencidas uma após outra, muito lentamente. Então Jesus propõe o alto amor. Depois que eu me amo, eu descubro uma coisa peculiar: como é difícil vencer as más inclinações, conforme assevera Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Como é difícil vencer o ciúme, essa peculiaridade, a inveja, o conflito, a exacerbada sensibilidade. Como é difícil vencer as más tendências, desde a pequena mentira até a calúnia, até a agressividade, o furto, o roubo, o estupro, a violência. Como é difícil. Então, quando eu descubro que é difícil, eu passo a ser mais tolerante com o meu próximo. Porque se para mim é difícil, também para ele é difícil. Nasce o sentimento da compreensão. Então eu passo a ser-lhe mais tolerante, a não ser a vítima, aquele indivíduo da vitimização. Eu sou um pobre coitado, ninguém gosta de mim, meus pais não souberam me educar, a sociedade é culpada. Não, não. Eu sou responsável pelas minhas conquistas, positivas e negativas. Adquira a consciência de que poderia ter agido em determinado momento muito melhor. E se não fiz, foi por irreflexão, por imaturidade. Agora que eu descubro, eu me renovo e realizo a transformação moral para melhor. Por isso Allan Kardec estabeleceu: reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. É notável em filosofia psicológica, porque ele não diz que o espírita
é alguém que já conseguiu, porque raramente alguém haja conseguido. Quiçá um Francisco de Assis, uma Teresa d'Ávila, a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, sim, talvez, mas nós estamos no mundo íntimo de cada um para saber os conflitos que cada um deles teve que enfrentar até o momento da vitória. Então Allan Kardec nos dá esta linda mensagem: estamos lutando, cada dia caímos, temos o direito de cair, somos humanos, erramos, mas não temos permissão de ficar no erro, de ficar no apoio, tombados. Deveremos levantar-nos e um passo à frente, conquistando a próxima etapa. Então o alto amor vai me ensinar a compreender o meu próximo, e ele se me torna mais simpático, porque como é difícil para mim vencer-me, para ele também, e logo eu me torno solidário, deixando de ser solitário, e passo até a abençoá-lo, até a dizer que sim, ele não tem o direito de me perseguir, mas eu lhe concedo essa permissão, e a mim eu exijo a minha transformação moral para melhor. Então é fácil. Normalmente nós nos apaixonamos pela persona, pela máscara, pelo que a pessoa aparenta, e é muito comum dizermos: decepcionei-me com fulano, ou com Beltrano, com o parceiro, com o esposo, a mulher. Sempre decepcionamos-nos com os outros, quando deveríamos: decepcionei-me com a imagem que eu fiz de fulano, com essa máscara que nós apresentamos, que é uma necessidade, a persona, que era uma máscara que os atores gregos usavam nas representações do teatro. E todos nós temos essa máscara, desde que não temos o self, não conseguimos ser o que gostaríamos, nós afivelamos uma aparência que é muito positivo. Um notável psicólogo e teólogo americano escreveu o seguinte: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Porque todos nós temos algo mítico, uma herança ancestral do inconsciente coletivo, a respeito da magia. Como eu não posso ser uma pessoa perfeita, eu me ligo a alguém que para ser o meu modelo, e exijo que ela seja o que eu não consigo lograr. E claro, como a pessoa não é aquilo, chega um momento em que eu noto que não corresponde à minha expectativa, e digo que a culpa é dela. Decepcionei-me com a pessoa, quando eu deveria dizer: decepcionei-me com a imagem que eu projetei daquilo que não sou. Então a proposta de Jesus é psicológica, porque eu descubro o que me falta, então eu dou direito ao meu próximo de também ter essa falta, e aí eu passo até a amá-lo, com um pouco de esforço, a compreendê-lo, a amá-lo, e por efeito eu amo Deus. Porque eu não posso dizer que eu amo Deus. Alguém perguntou-me: Divaldo, você ama Deus? Eu digo: pelas consequências. Como eu não consigo conceber Deus, eu não posso amar algo que eu não consigo. E Jesus foi quem disse: se vós não amais ao que vedes, como amareis a meu Pai, a quem nunca vistes? Mas eu amo a Deus porque eu vejo a sua obra, como está muito bem exarado no livro dos Espíritos. Que prova se tem da existência de Deus? E os Espíritos responderam: no axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E realmente, se nós numa noite tranquila de inverno, em um lugar sem luz artificial, olharmos para os céus, diremos: eu vejo milhões de estrelas. E nos equivocamos, porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5.000, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar pode contar hoje à noite. Quando nós usamos um binóculo, conseguimos ver até aproximadamente cerca de 25.000. Se usarmos um telescópio doméstico, veremos 150.000. Mas se formos ao telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões. E se abrirmos o Google na internet e olharmos esse notável aparelho astronômico que está fora do nosso planeta, poderemos ver aproximadamente 200 bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia.
E sabendo que existem aproximadamente 100 milhões de galáxias e sextilhões de estrelas, nós nos curvamos e de imediato algo acontece dentro de nós, porque sai dessa grandeza um autoexame. Se movimentarmos a língua na intimidade da boca, notaremos que a nossa língua tem 5.000 corpúsculos para o paladar. E aí vamos fazer uma análise do nosso cérebro, com aproximadamente 100 bilhões de neurônios para as comunicações. Levamos a mão à cabeça e estamos tocando o mais notável computador que sequer pode ser imaginado, porque foi o cérebro que fez o computador. E nenhum computador até hoje logrou penetrar na intimidade total do cérebro. Então nós temos que proclamar que algo conseguiu, causa primeira, inteligência suprema, realizar esse macro e esse microcosmo no qual nós nos encontramos. Então nós amamos. Esse sentimento de amor expande-se. Daí Jesus realmente é o modelo, como Allan Kardec interroga as entidades venerandas na questão 625 da obra básica, o Livro dos Espíritos. Qual o ser, pergunta ele, mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E os Espíritos contestaram a mais sintética resposta da filosofia universal: Jesus. Jesus, portanto, é esse ser, este homem incomparável veio na Palestina, naquela Palestina tumultuada, para poder apresentar uma filosofia que um dia, não muito distante, há de tornar-nos criaturas realmente dignas, por causa das suas sublimes referências a respeito do amor. Por isso esses dias são semelhantes àqueles. A ciência e a tecnologia deram-nos conforto, prolongaram a vida humana na Terra. Eu tenho 87 anos de lucidez, de autossuficiência. Muito difícil no passado de chegar-se a este nível. Hoje a idade provecta na Terra é muito grande, está quase igualando-se à da juventude. Mas do ponto de vista moral, o que nós acompanhamos? A barbárie, a excentricidade, o tormento através da libido, a drogadição, o individualismo, o consumismo. Somos pessoas atormentadas pela posse, porque nos esquecemos de trabalhar os metais do psíquico que somos, para sermos realmente filhos de Deus. Vê então a doutrina espírita, porque Jesus percebeu que a sua mensagem não encontraria ressonância na mentalidade da época. Como entender, por exemplo, a reencarnação? É necessário nascer da água, disse ele ao doutor da lei. E a humanidade vai mais tarde interpretar isso como sendo a prática ritual de João o Batista, que às margens do Jordão simbolicamente purificava a pessoa pecadora, aspergindo água, fazendo-a mergulhar na água, dando-lhe um novo nome, mudando-lhe a personalidade. Então nasce o batismo, como sendo nascer da água. Mas será que é isto? Nós hoje sabemos, graças à embriogenia, à embriologia, à biologia, que a primeira forma de vida está no espermatozoide, uma gotícula de água gelatinosa. Está no óvulo, outra gotícula de água gelatinosa. Quando o espermatozoide se funde nesse óvulo nidado, perde a cauda, a primeira célula, esta célula básica irá aninhar-se no útero para absorver o líquido amniótico, água. E então lentamente, através da mitose, esta célula única vai ter uma fatalidade biológica, vai transformar-se em 100 trilhões de células, em um arquipélago de uma beleza incomparável, que a mim, como a muito, nos fascina. Como é que o neuroblasto, a primeira célula, pode multiplicar-se no marfim do dente, na unha, nas células delicadas hepáticas, dos pulmões, dos olhos. Como é que eu, plantando cana ou manga, eu posso colher jaca
e outras coisas diferentes. É uma fatalidade biológica. Mas por que fatalidade? Porque algo, qualquer coisa que nos transcende, estabeleceu. E isso se repete desde a primeira fecundação até a última fecundação. Então nós vamos ver que nascer da água é reencarnar-se. Porque quando nós saímos do útero e passamos a ter a vida na direção do ser adulto, nós somos 68% água, 31% sais minerais e 1% substância desconhecida. Então nascer da água é reencarnar-se. Era necessário que as ciências da biologia evoluíssem para a embriologia, para a embriogenia, para a genética, para poder entender a palavra de Jesus. Veio o Espiritismo para dizer que através das sucessivas reencarnações nós nos vamos aprimorando. O ser interno, que é o fascículo de luz do amor de Deus, o Deus interno nosso da tradição esotérica, tem toda a essência do universo e que nós deveremos desenvolvê-la através do exercício do amor, pela oração, pela ação, pela prática do bem, pelo exercício da nossa transformação moral para melhor sempre e incessantemente. Então o Espiritismo veio interpretar as lições transcendentais de Jesus. Quando vemos o mestre de Nazaré atravessar um cemitério do outro lado do mar, na região da Decápolis, as 10 cidades gregas, e de um túmulo aberto levanta-se um homem desvairado e grita: que tens tu contra nós, Jesus de Nazaré? Aquele homem desvairado nunca tinha visto o homem de Nazaré e interroga. E Jesus lhe pergunta: quem és tu? Nós, notem a mudança agora para o plural, nós somos legião, porque somos muito aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes as hienas aos lugares de sofrimento e purgação. E Jesus diz: legião, em nome de meu Pai, eu te ordeno, sai dele. E aquele homem que tinha tido seu nome riscado do livro dos vivos, porque era um psicopata, tem uma crise convulsiva, à semelhança da epilepsia, recobra a saúde mental e corre até a cidade de Gadara para dizer que aquele estranho libertou das forças ultrizes que o enjaulavam na obsessão profunda. Dirá Allan Kardec, 19 séculos depois, nos sanatórios psiquiátricos, um grande número de pacientes não é constituído de loucos, senão de obsidiados, de pessoas que são vítimas da interferência de espíritos em nossas vidas. E ele mesmo interroga: interferem os espíritos em nossas vidas? E os espíritos redarguem: mais do que imaginais, a ponto de sermos nós quem os controlamos. É que vale dizer que somos quase marionetas. Através da nossa vinculação com o bem, somos orientados por espíritos bons. A nossa vinculação com as vilezas e torpezas, com a nobreza do nosso caráter, somos inspirados por espíritos semelhantes. A depender, portanto, da nossa conduta, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. Porque da mesma forma que somatizamos os problemas emocionais em transtorno de comportamento, nós somatizamos a alegria de viver, as percepções do mundo transcendental em saúde, em bem-estar, em alegria. Porque nós somos filhos de Deus. E essa particularidade é fascinante. Desde quando eu comecei a raciocinar, fui católico, fui sacristão. Fascinava-me saber que eu era filho de Deus. Mas mais tarde, depois do terremoto na cidade do México, eu lá estive um período com uma problemática cardíaca muito séria. Contaminei-me com um vírus que estava na poeira em torno da cidade. Mas tinha uma série de conferências. E os amigos, quando me receberam no aeroporto, viram-me tão pálido, tão resfriado, e agora com essa virose, que resolveram levar-me ao hospital. Eu me recusei. E disse para eles que eu conhecia meu organismo. Eu necessitava de um pouco de repouso. Eles queriam suspender as conferências, eu de maneira nenhuma concordei. E por fim, quando eu cheguei ao hotel, fui orar,
a benfeitora espiritual Joana de Anjos apareceu-me e disse-me: meu filho, nós tivemos uma existência aqui no México, e eu gostaria de escrever um livro nos 5 dias que você vai passar. Eu disse: mas minha irmã, eu estou muito doente, como é que eu vou escrever? Eu tenho 5 conferências, terei viagens. Eu disse: pela madrugada, meu filho. Eu digo: meu Deus, esse espírito quer que eu morra. Não é possível, porque com tanto problema pela madrugada, na hora de dormir. Mas como eu sempre entrego as coisas à divindade, faço a minha parte, e o que eu não posso fazer, a divindade me ajuda, e a todos nós. Então eu fui atendendo as conferências, fui psicografando, e no último dia eu havia terminado um pequeno livro que ela intitulou como Filho de Deus. Só então eu fui ler o livro. Ela deu prefácio, e eram 5 da manhã. Eu abri a janela do 24º andar do hotel que eu estava e vi a cidade do México, mergulhada naquele imenso pântano azteca, os edifícios inclinados, os velhos edifícios de pedras, as torres ultrapassando as nuvens, o céu salpicado de estrelas. E eu estava lendo esse texto: tu és filho de Deus, tu és herdeiro do universo. Eu então tive o insight, como diríamos em linguagem moderna, caiu a ficha. E eu digo: mas eu sou filho de Deus, quer dizer que o universo é meu. Olhei as estrelas, olhei a cidade do México, e ela estava ao meu lado. Eu disse: minha irmã, eu sou mesmo filho de Deus? Sim, todos nós somos filhos de Deus. Mas eu sou herdeiro do universo? É, meu filho. Minha irmã, quando é que eu vou herdar o universo? Ela disse: quando Deus morrer. Então eu estou esperando até hoje que Deus morra para herdar qualquer coisa. Então isso fascina, essa propositura extraordinária que tem como base central o exercício sublime do amor. Amor de que tanto temos necessidade nos dias de hoje. O Espiritismo então veio para poder explicar aquilo que à época dos ensinamentos de Jesus não podíamos entender. Quando eu vejo, por exemplo, 2 físicos quânticos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, dizerem o seguinte: quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós temos amizade, quando nós fazemos o bem, os neurônios cerebrais, além das energias eletroquímicas, emitem ondas em forma de fótons. Os fótons aglutinam as moléculas. Quando nós odiamos, quando nós temos ciúme, coisa que é muito rara, quando nós temos sentimentos negativos, esses mesmos neurônios produzem vibrações como elétrons. Esses elétrons destroem a harmonia atômica e nós fazemos distúrbios. E eles não têm nada a ver com religião, são físicos nucleares. Então eles vêm confirmar, através da ciência, o postulado do amor. Então o amor é bom para quem ama. Fascinante é poder amar. Não é maravilhoso ser amado? Todo aquele que deseja ser amado é criança psicológica. Mas quando nós amamos, nós atingimos a grande maturidade. Por isso, o Espírito de verdade nos anunciou: espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, porque através da instrução, foi a palavra muito bem colocada, nós vamos encontrar a educação, educação dos hábitos. A instrução nos esclarece, evita a paixão, o fanatismo, evita os partidarismos, as pequenezes do ego. Através de uma instrução esclarecida e de uma educação bem estabelecida, nós podemos mudar o mundo. Arquimedes pediu apenas uma alavanca para mover a terra do lugar. Nós pedimos a educação formal para a infância, pedimos a educação doméstica, a educação através dos exemplos das autoridades, daqueles que são os líderes das massas, daqueles que informam nestes dias pré-eleitorais que vão mudar o mundo. Deveriam primeiro mudar o caráter para melhor, e o mundo se mudaria. Não é um conceito meu, é o conceito de uma nobre teosofista. Ela diz o seguinte: quando alguém cai, a humanidade cai com ele. Para mim é uma frase pessimista. Eu diria: quando alguém se levanta, a humanidade levanta-se com ele. Então estamos num momento histórico em que Jesus volta.
quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi apresentado à cultura francesa e mundial há exatos 150 anos. Estamos celebrando, portanto, o sesquicentenário de publicação desta obra consoladora que é o Evangelho de Jesus, que são as boas novas a respeito do reino de Deus. No livro dos Espíritos adquirimos a certeza da imortalidade da alma, adquirimos a certeza da comunicabilidade dos Espíritos em o livro dos Médiuns, a certeza da pluralidade dos mundos habitados das duas obras. Mas no Evangelho nós vamos adquirir a ética moral. Allan Kardec não se preocupou com a tradição de natureza teológica, se preocupou com a parte moral. Aquilo que Jesus viveu exemplificou para nós a lição de entrega ao máximo, no perdão total que ele brada da cruz um pouco antes de falecer na matéria. Então nós estamos vivendo dias de grande necessidade de fazer uma viagem de introspecção. Estamos cansados de viajar para fora, e quando viajamos para fora, nós encontramos a nossa imagem refletida lá fora. Pessoas me dizem: estou com muito problema, eu vou fazer uma viagem. E eu digo sorrindo: e vai levar o problema com você. Aonde você for, você se leva. Mas o que eu faço? Resolva primeiro o problema aqui, aonde o problema está. Porque se você viajar será encantador, e para poder fugir do problema vai tomar um uísque, uma vodka, quando não uma coisa pior, porque você não teve a coragem de viajar para dentro. Viajar para fora é fácil, mas viajar para dentro, o autoexame, ter a coragem de pedir perdão pelos erros que perpetrou o indivíduo, mas pedir-se perdão, perdoar-se também. Na lição do amor, o auto-perdão tem uma vigência muito grande. Há poucos dias disse uma senhora entre lágrimas: eu não consigo perdoar-me. E eu disse: quanto lamento, minha senhora, como lhe deve ser difícil perdoar aos outros, porque se a senhora é tão dura para com a própria vida, quanta crueldade a senhora deve ter no coração. E por que não se perdoa? Porque eu não consigo entender por que fiz. Eu digo: não necessita entender. Dê-se o direito de ser criatura humana. Permita-se ter humores, ter estados emocionais. Uma noite mal dormida pode modificar o nosso comportamento no dia seguinte. Uma fagulha de um conflito pode nos levar à exasperação. Somos criaturas humanas falíveis. Até então, a única exceção é Jesus Cristo. Então nós temos o dever de auto-perdoar-nos, mas não temos o direito de continuar no erro, que é uma coisa diferente. Então eu me perdoo a cada vez que me equivoco, inspirado em Santo Agostinho. Quando Allan Kardec pergunta: qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Os mentores responderam: sábio da antiguidade, já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho comenta: fazei como eu, diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência, este exame de consciência. E quando eu notava que havia cometido equívocos, no dia seguinte eu me reabilitava. E quando eu percebia que estava certo, eu prosseguia em palavras gerais. Então nós deveremos fazer o autoexame: quem sou eu? E quando algo nos acontecer, ao invés da pergunta convencional, por que eu? Deveremos fazê-la: por que não eu? Sempre que desencarna um ser querido, nós perguntamos: mas por que em minha casa? Por que na minha família? Meu Deus, desencarnam 7.000 pessoas por minuto no mundo. Então alguém tem que ser da nossa família, porque só tem que desencarnar os outros. Nós ficaremos para semente por acaso? Será que nós teremos que sobreviver? Por que não eu? E então mudarmos de atitude, e por amor ao ser que viajou, nós emitirmos ondas de ternura, de misericórdia, de gratidão. Eu vi dos lábios de um neuropsiquiatra no Rio Grande do Sul, numa conferência que ele fez, a seguinte frase: vós, os religiosos, tendes palavras para consolar os que choram quando morre alguém da sua família. Mas eu, que sou agnóstico, que não tenho nenhuma fé religiosa,
Quando alguém chega para mim, como neuropsiquiatra, e diz: doutor, estou a ponto de suicidar-me, morreu um filho querido, morreu o meu parceiro, morreu alguém a quem eu amo, eu não aguentarei. Eu tenho uma resposta: quanto tempo este ser querido viveu com você? X anos, X meses, um dia. Então, agradeça o dia, o mês, os anos. Não pense na morte, pense no período que você desfrutou ao lado desse ser querido. Agradeça ter tido alguém que de tal forma deu beleza à sua vida, que a sua ausência é lamentada com infinita ternura, com imensa saudade. Então a morte se descaracteriza, mas o Espiritismo vem em nosso socorro e diz: esse ser querido vive. Assim que ele possa, retornará. Se foi bom para com você, ele será melhor a partir de agora. Mas se não foi tão bom, ele necessita de você. Ore por ele, envolva-o em carinho, em ternura. Se ele fugiu pela porta estreita do suicídio, caindo no terrível abismo, envolva-o em compaixão, porque mais do que nunca ele necessita da sua afetividade. Ninguém pode imaginar o que teria acontecido, um surto. Está demonstrado psicologicamente que a 90% dos suicídios nós temos transtorno de natureza bipolar da afetividade. E a estatística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo, a solidão. A ansiedade é um fenômeno natural. Eu me recordo do Pequeno Príncipe: se tu dizes que vem às 4, desde as 2 que eu te espero. É uma ansiedade saudável. Mas se a minha ansiedade leva-me ao tremor, à taquicardia, à sudorese gélida, se me leva a uma certa inquietação, é patológica. E nós somos pessoas ansiosas. Eu tenho certeza que uma boa parte do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Eu não vou acabar logo. Portanto, pode acalmar, relaxar, porque não vou acabar logo. Então a nossa ansiedade é para estar em todos os lugares simultaneamente. Agora com o WhatsApp, eu recordo-me que durante o campeonato mundial de futebol, eu me encontrava nos Balcãs. E eu estava com uma família muito boa, gentil. E um dos jovens a toda hora recebia aquele assoviozinho. Eu digo: chegou um WhatsApp. E aí por fim ele me mostrou um deles. Eu de telefone, aliás até eu tenho um G5, deixa eu me exibir, G5. Mas eu só sei telefonar, nada mais. Já tentei de tudo para os 2 dedinhos funcionarem, não consigo. Porque aprendi datilografia com 10, como é que eu uso 2? Então quando eu vejo essa moçada conversando e mandando mensagem, ouvindo rádio, tocando viola com os pés, fazendo 20 coisas, ansiedade, que é natural, eu fico com inveja. E o povo diz: ah, mas Divaldo, você está na idade privilegiada, na melhor idade. Que saudade eu tenho da pior idade dos 40 anos. Pois bem, então, nesse dia, o meu amigo gargalhava. Eu perguntei: o que é que está acontecendo? Ele disse: Divaldo, você viu que o Brasil ganhou para a Alemanha, você sabe, não é? Olha aqui o que está. Ele disse: ganhou? Foi. Ganhou assim de 1-7. Foi a vitória do Brasil para a Alemanha. E olha aqui o que eu recebi. Era uma mensagem muito peculiar que dizia: estamos entrando em campo, gol da Alemanha. Estamos olhando a natureza, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol. Eu digo: nossa, calma com tanto gol da Alemanha. Era exatamente essa ansiedade. E meu amigo saía de um para outro. Olha, você me empresta esse telefone? Para quê, Divaldo? Para eu também participar da sua ansiedade. Peguei e coloquei o telefone no bolso. Toda hora o telefone tremia. E meu amigo olhava e dizia assim: acalme um pouco, desfrute daqui, você está na Croácia. Ele disse: é mesmo, eu estou na Croácia. Eu digo: olha, montanha, coisa que lá no Brasil não tem. Mar, coisa que lá no Brasil não tem. Gente, olha quanta coisa, você está na Croácia. Aí ele riu e disse: você me acha ansioso? Eu digo: de jeito nenhum.
Acho você desequilibrado, porque isso não é ansiedade, já é desequilíbrio. Então nós vemos essa época da ansiedade, a época do medo. Nós temos medo da morte, medo da doença, medo de perder algo, medo da traição. Temos medo de amar. Alguém me disse assim: eu amar para ser descartado? Eu disse: mas por que você vai ser descartado? Pois eu amo muito e pouco me importa se o outro corresponde ou não. Porque o bom do amor é amar, não é agora receber a recompensa, porque aí é negócio da afetividade. Mas nós fomos educados assim, a retribuir às vezes para pior. E também temos a solidão. Solidão a um, solidão a dois, solidão no meio da multidão, agarofobia. Nós temos essas manifestações do quê? Do individualismo. Jesus então nos proclama a necessidade da união, a necessidade da confraternização, a necessidade do amor, a necessidade do perdão. Nestes dias, portanto, tumultuosos, o Evangelho de Cristo esplende, à semelhança de um amanhecer em plena noite de escuridão. A palavra do Mestre chega suave: vinde a mim, ó vós que chorais, ó vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, suave é o meu jugo, leve o meu fardo, vinde, eu vos aliviarei. Então nós agora diremos: Senhor, tem misericórdia das nossas infinitas necessidades e recebe-nos, dando-nos teu fardo de ternura, o teu jugo de amor. E então nós cantaremos: quanto eu gostaria, Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de ástaros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade eu não vou conseguir, então eu te venho pedir para ser um grão, que caindo no chão, se multiplique no milhão, e enriqueça da humanidade a mesa com a bênção do pão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, em paisagens iridescentes. Mas quem sou, na impossibilidade de lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão por onde os heróis seguirão, no destino da amplidão. Eu queria ser uma escada, que ajudasse alguém a ascender às alturas, mas nas minhas amarguras eu não lograrei, então eu te rogarei para ser o primeiro degrau. Desejaria, Senhor, ser uma árvore frondosa, para derramar sombra no chão, ou pelo menos ficar à sua sombra, para quando alguém passar pelo meu caminho, de mansinho ele perguntar: olá, para onde vais? E se ele me interrogar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu amigo, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu irmão. E lado a lado eu cantaria: Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, cantor, para declamar a beleza da tua mensagem. Porém me falta o éstaro, a magia, a beleza, a harmonia, e como nada sou, então eu te digo que te amo a ti, e te agradeço porque nasci. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores.